Hoje é dia de te passar 5 dicas de como se tornar um bom eletricista, como ser um excelente eletricista e ter sucesso profissional nessa área. Então fica comigo até o final que hoje eu tenho 5 dicas especiais para você. Mas, como de costume, se você acabou de chegar aqui, é novo ou nova, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos que são postados semanalmente, especialmente para você aqui no nosso canal, onde nós falamos sobre comandos elétricos, automação industrial, projetos elétricos, energia solar e muito mais. Então, vem comigo. A dica de número 1 para você que quer se tornar um bom eletricista ou já é um eletricista e quer aprimorar os seus conhecimentos é, sem sombra de dúvida, a qualificação profissional. E eu sei que isso é um clichê, eu sei que todo mundo fala que você tem que buscar qualificação, mas existem muitos profissionais que adquiriram conhecimento no campo, na obra, na empresa e foram aprendendo no dia a dia com profissionais mais antigos, mais experientes. Muitos que já têm alguma formação, alguma qualificação, alguma habilitação literária na área elétrica e foi passando, transmitindo esse conhecimento para que você se tornasse então um profissional. Porém, você não tem as bases teóricas ainda e digamos que você precisa executar alguns trabalhos sozinho que fuja um pouco daquele contexto que você aprendeu com esses profissionais mais antigos, então vai lhe faltar uma base. E quem vai te dar essa base é a formação profissional, porque a prática nada mais é do que uma teoria aplicada. Alguém desenvolve uma teoria, faz uma projeção, depois ela é executada. Isso é a forma prática de uma teoria que foi desenvolvida. Todo o trabalho prático passou por uma base teórica anteriormente, isso com certeza. Se você está buscando um novo emprego, um novo trabalho ou executar alguns trabalhos por conta, ter a formação profissional será um grande diferencial para você. Primeiro, para o seu currículo profissional, quando você enviar esse currículo para uma empresa para ser avaliado. Ter uma qualificação é um excelente ponto de partida. Agora, se você é um profissional autônomo, liberal e tem formação, você tem confiança naquilo que você vai falar e transmitir para o seu cliente. Vamos agora então para a dica de número 2. A segunda dica está relacionada à organização. E quando eu falo em organização, estou falando de diferentes pontos, diferentes tipos de organizações aí. Vamos partir para a primeira organização. Organização do posto de trabalho, organização das ferramentas e organização da sequência de trabalho. Muitos profissionais acabam se queimando e perdendo vários pontos com seus chefes ou mesmo com seus clientes por serem profissionais desorganizados, que largam tudo espalhado, tudo feito de qualquer maneira, não estão nem um pouco preocupados com a organização do ambiente de trabalho e só querem produzir. Eu sei, isso já aconteceu comigo também, já aconteceu com pessoas que trabalham comigo e às vezes faz parte, mas não pode ser a regra, e sim a exceção. Por via de regra, você tem que manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, com as ferramentas separadas, de acordo com o trabalho que vai sendo executado, você vai pegando as ferramentas e depois vai guardando. No final do dia, você tem que entregar o seu posto de trabalho ou mesmo a casa do seu cliente, o ambiente ali do seu cliente, limpo e organizado, igual ou melhor do que quando você chegou para executar o trabalho. Ainda falando sobre organização financeira, principalmente para os profissionais liberais, os profissionais autônomos. Se você é um profissional autônomo, trabalha por conta e tem que ter uma certa quantidade de clientes ali para suprir as suas contas mensais, você mais do que qualquer outro profissional precisa ser extremamente organizado. Você precisa saber quantos clientes minimamente você vai atender no mês, qual que é a sua capacidade produtiva mensal e quanto que isso pode gerar de receita para o seu caixa. Então você precisa organizar o mínimo de clientes que você tem que atender, o máximo de clientes que você pode atender para não ter conflito ali na sua agenda, né? Marcar 2 clientes ao mesmo tempo ou prometer que vai e não conseguir ir até o cliente e cumprir ali com aquilo que você
propôs, com aquilo que você se propôs a fazer para aquele cliente. Então a organização é fundamental. Quando eu falo de organização financeira, e essa que nós falamos foi a organização da agenda, a organização financeira ela determina o quê? Que você saiba como cobrar e que aquele valor que você está fazendo, uma parte é o seu prolabore, o seu salário, aquilo que você vai utilizar para custear a sua vida, e outra parte é o fundo de caixa, o capital de giro que você vai fazer ali para ter uma reserva guardada. Então você precisa saber cobrar para poder cobrar de forma justa, como microempreendedor individual, né, o famoso MEI, e ter a sua receita mensal para suprir as tuas necessidades. Terceira dica: firme boas parcerias e crie um bom portfólio de trabalho. Mas o que é formar boas parcerias e o que é um portfólio de trabalho? Quando você está começando, você precisa da ajuda de profissionais mais antigos que já estejam atuando. Muitos profissionais autônomos que estão trabalhando como prestadores de serviço, às vezes têm agenda muito lotada e podem começar a terceirizar alguns trabalhos para você. Então tenha esses profissionais como uma lista de contatos para quando eles precisarem, você poder estar à disposição deles ou mesmo eles precisarem entrar em contato com você. Outra dica muito importante é firmar parcerias com escritórios de arquitetura, de engenharia, com empresas, pequenas empresas ali de repente da sua região, do seu bairro aí, do local onde você mora, precisam de um eletricista para dar manutenção, trocar lâmpadas, reparar quadros de comandos elétricos, abrir novos circuitos, enfim. E você pode se colocar à disposição como um profissional que vai executar esses trabalhos, firmando essas parcerias com contratos de manutenção ou mesmo se colocando à disposição dessas empresas ali da sua região, dos arquitetos, engenheiros ou dos outros profissionais que têm uma grande carteira de clientes ali. Então essas parcerias são muito importantes, servem não apenas para que você tenha trabalho, mas que você possa aprender o método de trabalho de diferentes pessoas, diferentes empresas, diferentes locais. Isso é muito importante. Tenha boas parcerias. A dica de número 4, ela serve para aqueles profissionais que têm medo de dar preço, têm medo de cobrar. Já aproveita e comenta aqui, você tem medo, tem dificuldade, não sabe como cobrar os seus serviços, não tem a menor ideia de quanto e como cobrar, está levando prejuízo? Então essa dica é para você. Aprenda a precificar os seus trabalhos na área elétrica. Eu inclusive fiz 2 lives aqui, cada uma de 1 hora, só explicando como precificar serviços de instalações elétricas e serviços de comandos elétricos. Quando você vai precificar os seus trabalhos, você tem que saber quais são os custos para executar aquele trabalho. Muitos profissionais já dão um preço sem nem sequer avaliar qual será o seu custo para executar um trabalho. Porque quando você vai até o cliente, você já está tendo custo. É o seu deslocamento, é a disponibilidade da sua hora, é o custo com o transporte, muitas vezes até com a refeição, para ir até o cliente, perder ou dedicar um determinado tempo ali para poder tentar ganhar aquele serviço. Só que você tem que fazer o possível para que você consiga ganhar aquele serviço. Outra coisa que deve ser levada em consideração: durante o período de execução dos trabalhos, existem custos associados, custo com transporte, custo com refeição, ferramentas, desgaste de EPIs, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis ali ou na sua planilhazinha. Ainda sobre a precificação, um ponto que muita gente sabe, mas poucas pessoas comentam. Você pode, e em alguns casos, deve recusar determinados clientes. Existem aqueles clientes que gostam de fazer o leilão para baixo, né? Eles chamam 3, 4, 10 profissionais, pegam o preço de todos eles, depois pegam os profissionais que têm o preço mais baixo, aqueles profissionais que eles querem que execute de fato o trabalho, mas que tem o preço mais alto, e começam a fazer leilão. Tome muito cuidado com esse tipo de cliente. Cliente que fica pedindo 10, 15 orçamentos, depois fica fazendo leilão para baixo, geralmente é o cliente que mais vai te dar dor de cabeça. Ele exige muito, quer pagar pouco e depois quer ser surpreendido com algo a mais ainda, e no final das contas você geralmente acaba no prejuízo. Aproveita e comenta aqui se você já tomou algum prejuízo com algum cliente desse tipo. Eu falo por experiência própria, lá no início da carreira já tomei alguns prejuízos com isso.
mas naquela ideia de eu não posso perder o serviço, eu tenho que pegar esse serviço porque eu dependo desse dinheiro, no final das contas eu perdi o dinheiro porque não lucrei nada e ainda tive um gasto a mais, ou seja, onde eu precisava ganhar dinheiro, eu acabei perdendo dinheiro. Isso provavelmente deve ter acontecido com algum de vocês e para que isso não aconteça, avalie muito bem quem está chamando você para fazer um orçamento e se você verificar, conseguir identificar que vai ser dor de cabeça, saia enquanto ainda é tempo para não ficar com prejuízo. E agora a quinta dica, a dica final. Faça o seu melhor com aquilo que você tem, seja melhor que a sua concorrência, faça o que ninguém está fazendo e desenvolva novas habilidades. Mais um clichê, né? Mas é a mais pura verdade. Os eletricistas, quando vão prestar serviço, geralmente vão com aquela pior roupa, toda rasgada, com EPI sujo, entram na casa do cliente, suja a casa do cliente, as ferramentas estão todas desorganizadas, não tem procedimento padrão de trabalho, entra na casa do cliente de qualquer maneira e sai de qualquer maneira. Infelizmente, essa é a realidade de muitos profissionais autônomos. Eu espero de verdade que não seja a sua. Eu acredito de verdade que essa não é a sua realidade. Tenha uma camiseta com o logo da sua empresa, com o telefone, com o seu Instagram, com o seu Facebook, para que quando você chegar na casa do cliente, o cliente olhe e veja você identificado, uniformizado como um profissional. Quer utilizar um boné? Não tem problema nenhum. Utilize um chapéu, um boné, mas com o logo da sua empresa, com o seu telefone, para mostrar profissionalismo. Tenha as suas ferramentas dentro de uma maleta, devidamente organizadas e limpas. Chegue na casa do cliente, estenda um tapetinho ali, alguma coisa para colocar as suas ferramentas em cima. Não vai colocar suas caixas de ferramentas, a sua serra de corte, enfim, furadeira de impacto, martelete, tudo sob o piso do cliente ali, não. Tem um tapetinho que você coloque as ferramentas em cima, mantenha tudo organizado e separado, o cliente vai enxergar essa organização, ele vai valorizar em muito isso. Tenha as ferramentas separadas, combine o horário com o cliente e cumpra esse horário. Se você vai começar das 8 da manhã às 5 da tarde, seja pontual, das 8 da manhã às 5 da tarde, porque o cliente identifica isso, ele verifica que você está cumprindo com aquilo. Falou que vai cumprir o trabalho em uma semana? Faça o impossível para cumprir os prazos que você dá para o seu cliente. Não é importante se você tem que colocar uma pessoa a mais ou se você tem que de repente estender 1 hora ou 2, negociado anteriormente com o cliente. Olha, hoje eu preciso ficar até às 7 da noite. Tem algum problema? Para que você não atrapalhe o andamento da casa. Muitas vezes o eletricista ele fala, não, vou estender até acabar, mas está comprometendo a rotina do lar ali das pessoas. Então você tem que se planejar e dar um prazo que você consiga executar sem comprometer mais ainda do que já vai ser comprometida a rotina da família daquela casa ou daquela empresa, daquele setor de produção. Tudo tem que ser muito bem negociado antes com o seu cliente. E eu já quero chamar a atenção e aproveitar para dizer que sexta-feira é dia de aula ao vivo no canal. Todas as sextas-feiras temos aulas ao vivo aqui. As aulas ficam disponíveis por um curto período de tempo, depois elas vão para a Academia do Eletricista, que está com o link aqui na descrição desse vídeo, na Academia do Eletricista, e tem acesso a uma gama enorme de materiais, onde você vai ter planilhas, modelo de projeto em DWG, aulas exclusivas e uma série de dicas que eu deixo exclusivas à Academia dos Eletricistas, que está com o link na descrição aqui. Agora, se você quer ser um profissional diferenciado, não aquele que cobra mais barato, não aquele que se dedica mais, mas não vê retorno, um profissional que sabe fazer o que poucos fazem, inclusive trabalhar com comandos elétricos, poder atender uma nova gama de clientes industriais, prediais e rentabilizar e ganhar ainda mais com quadros de comandos elétricos que muitos eletricistas não sabem montar, dar manutenção ou menos projetar. Acessa o link na descrição e se matricula no nosso treinamento. Tô deixando mais 2 vídeos aqui para você assistir. Já aproveita, comenta o que você achou desse. A gente se vê daqui a pouquinho. Um forte abraço e tchau!